Sabe quando a gente olha para uma média e pensa, ok, entendi? Pois é, quase sempre a gente não entendeu a história toda. Hoje nós vamos descobrir o que fica escondido por trás dos números. Vamos mergulhar na variabilidade, à medida que realmente mostra o quão espalhados ou concentrados os dados estão. E qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos ver por que a média sozinha engana. Depois, a gente passa rapidinho pela amplitude, que é a primeira ideia que vem à cabeça, e aí vamos para o que importa de verdade, a variância e o desvio padrão. No final, a gente junta tudo e vê o cenário completo. Beleza, vamos lá. Para começar, vamos entender o problema de base. Por que a média sozinha pode ser uma verdadeira armadilha? Pensa comigo, se dois conjuntos de dados têm a mesmíssima média, eles são iguais? Tipo, duas cidades com a mesma temperatura média anual têm o mesmo clima? Ou dois alunos com a mesma média final tiveram um desempenho idêntico nas provas? A resposta, como a gente vai ver, é um grande e sonoro não. Olha só que exemplo perfeito. A gente tem aqui dois gráficos. A média dos dois é exatamente a mesma, 15. Mas é só bater o olho para ver que eles são completamente diferentes, né? O da esquerda é todo espalhadão, os dados variam bastante. Já o da direita é super concentrado, tá tudo grudadinho ali perto da média. Ou seja, a mesma média, mas duas realidades totalmente distintas. Tá, então como é que a gente mede essa espalhabilidade dos dados? A primeira ideia, mais simples e intuitiva de todas, é a tal da amplitude. E o que é a amplitude? É a coisa mais simples do mundo. Você pega o maior valor do seu conjunto de dados e subtrai o menor. Pronto. É um jeito super rápido de ter uma primeira ideia do quão espalhados os dados estão. Por exemplo, aqui nestes dados de um questionário sobre depressão, o maior valor que apareceu foi 64, o menor foi 0. Então a conta é fácil. 64 menos 0, a amplitude é 64. Moleza, né? Pois é, parece bom demais para ser verdade, né? E é aí que mora o perigo. Essa simplicidade toda esconde um problema bem sério. Lembra daqueles dois gráficos do começo? Aquele espalhado e o outro concentrado? Então, pasme, os dois têm exatamente a mesma amplitude, 21. E aí a gente entende o problema, né? A amplitude só olha para as pontas, para o maior e para o menor valor. Ela simplesmente ignora tudo o que acontece no meio do caminho. É como tentar entender um livro lendo só a primeira e a última palavra. A gente precisa de algo melhor. Uma medida que olhe para cada um dos pontos. E é aí que entra uma ferramenta bem mais poderosa. A variância. A ideia da variância é genial. Em vez de olhar só as pontas, ela quer saber o quão longe os dados estão uns dos outros, de forma geral. Ela mede, de fato, o grau de dispersão do conjunto inteiro. Ok, mas como a gente calcula isso? A primeira tentativa lógica seria, vamos ver a distância de cada ponto até a média e somar tudo. Parece bom, mas tem um problemão. Alguns pontos estão para baixo da média, então a distância é negativa. Outros estão para cima, a distância é positiva. Quando a gente soma tudo, uma coisa anula a outra, e o resultado dá sempre 0, não ajuda em nada. E é aqui que entra a mágica da matemática. Para resolver esse problema do zero, o que a gente faz? Eleva cada uma dessas distâncias ou desvios ao quadrado. Porque qualquer número ao quadrado vira positivo, certo? Menos 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9. Pronto, agora todos os valores são positivos e a gente pode somar tudo para ter um número que de verdade nos diz o quão espalhados os dados estão. Essa é a essência da variância. Beleza. A variância é ótima, mas ela tem um detalhe. Como a gente elevou tudo ao quadrado, o resultado dela está em unidades quadradas. Se estávamos falando de metros, a variância está em metros quadrados. Meio esquisito de interpretar, né? E para consertar isso, a gente chega na medida que é o padrão ouro da coisa toda, o desvio padrão. E o que o desvio padrão faz? É simples. Ele desfaz o que a gente fez antes. Se para calcular a variância a gente elevou ao quadrado, agora a gente simplesmente tira a raiz quadrada do resultado. E pronto, a gente volta para a unidade original dos dados. E o mais legal, o desvio padrão nos dá um número super intuitivo. Ele é basicamente a distância média que cada ponto de dado está da média geral. Olha só o caminho completo aqui. A gente parte dos dados brutos, calcula o quanto cada um se desvia da média, eleva esses desvios ao quadrado, calcula a média disso tudo, que é a variância, nesse caso 10,67, e por fim tira a raiz quadrada para chegar no nosso desvio padrão, 3,27. Então chegamos nesse número, 3,27. O que ele quer dizer? É bem direto. Ele diz que, na média, cada ponto de dado desse conjunto está a uma distância de 3,27 da média, que era 6. Agora sim a gente tem uma medida de dispersão que faz sentido, que é concreta e fácil de entender. Ok, a gente já viu a teoria. Agora,
Que tal usarmos essas ferramentas todas, num exemplo prático, para ver como a coisa funciona no mundo real? Imagina a seguinte situação. Temos dois consultórios médicos, o A e o B, e estamos olhando a duração das ligações em cada um. No consultório A, as ligações duram 4 ou 6 minutos. Bem parecido. Já no consultório B, a coisa é mais maluca. Tem ligação de 1 minuto e ligação de 9 minutos. E agora, olha que interessante. Se a gente calcular a média de duração das chamadas, nos dois consultórios dá exatamente a mesma coisa, 5 minutos. Se a gente parasse por aí, ia achar que os dois são iguais, certo? Mas olha só os números da variância e do desvio padrão. A diferença é absurda. É aqui que a história de verdade aparece. O consultório A, que tem aquele desvio padrão bem baixinho, é super consistente. As ligações são previsíveis, sempre ali perto dos 5 minutos. Já o consultório B, com um desvio padrão enorme, é uma bagunça, totalmente imprevisível. Percebe? A mesma média, mas a experiência de quem liga para um ou para outro é completamente diferente. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, só olhar a média pode te enganar, e muito. Segundo, a amplitude é uma olhada rápida, mas superficial. Terceiro, e mais importante, a variância e o desvio padrão é que mostram a foto real da dispersão. E a regrinha para levar para a vida, desvio padrão baixo significa consistência, previsibilidade. Desvio padrão alto significa variabilidade, bagunça. A partir de agora, toda vez que alguém apresentar um número de média, seja no jornal, no trabalho, onde for, a pergunta que tem que vir na cabeça é: tá, mas e a variabilidade? E o desvio padrão? Porque a média nos mostra centro do palco, mas a verdadeira história, a ação de verdade, está acontecendo na dispersão dos dados.